noite a todos. Dê boa noite aí a quem está do seu lado. Que bom encontrar vocês aqui nessa noite. Sejam bem-vindos. Eu queria desde já que a gente tomasse a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías 43. Isaías 43. Todo mundo achou? Isaías 43. A leitura diz o seguinte, acompanha comigo. E agora, assim diz o Senhor: abaixa o volume daquele violão ali. Aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel, não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar pelas águas, continuarei contigo. E a inundação não vai te submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar, não tenhas medo, estou contigo. Palavra do Senhor. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. O Senhor diz que nós somos preciosos, que foi Ele que nos formou e que, principalmente, mais do que Ele nos formou, Ele daria tudo por nós. Inclusive, Ele daria quem quer que seja. A gente já sabe que isso depois aconteceu e Ele deu o próprio Filho. Uma coisa inimaginável para quem é pai. Quando a gente coloca qualquer pai na condição daquele que vai entregar o seu filho à morte, a gente coloca o pai numa sinuca de bico, ele não consegue se colocar nesse lugar. É muito difícil. Ele daria quem quer que seja por nós. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse, ficasse bem claro, é que nós somos especiais. Nós somos especiais diante de toda a criação. E o que nos faz especiais é o fato de nós sabermos que existimos.
Você é o único ser da criação que sabe que existe. Se você pegar um bode, ele não sabe que ele existe. Né? Concordam, sim ou não? Quer dizer, de certo modo, há uma tristeza, né, em ser bode, né? O cara não sabe nem que ele existe. Vai fazer o mesmo caminho o tempo inteiro, sem saber e ter a menor consciência de que ele existe. Ter a consciência que existe é o grande presente. Porque quando eu tenho consciência que existo, eu posso fazer outros caminhos. Fica com isso aqui, que depois a gente vai entender. Os animais não, eles fazem os caminhos instintivos. Não é verdade? Eles fazem os caminhos instintivos. Os pássaros, eles vão passando, né? Vão fazendo sua migração, sempre buscam o território que, na sua condição e função, eles então entendem que é o melhor caminho a seguir. Geralmente eles migram, né, para as mesmas regiões. Né? Por quê? Porque eles não têm consciência de si. Tá? Eles estão vivos, mas eles não têm consciência de si mesmo. A consciência é um dom próprio do homem. Alguns filósofos e psicólogos dizem que a consciência é o órgão do sentido, ou seja, é aquilo que faz com que você possa ter sentido para a sua vida. O animal não tem sentido para a sua vida, a função dele é instintiva, é geneticamente programada. Ele não encontra um sentido para viver. Ele não chega no final da vida e diz: o sentido da minha vida foi esse. Fazer cocô de bolinha e adubar a terra. Ou servir de comida ou de casaco de pele para alguém. O animal não faz isso. Ele não tem condições de encontrar o sentido da sua vida. Por isso que o ser humano, dentro da criação, é especial. Só que veja que coisa interessante. Mesmo sendo tão especial, o ser humano não controla quase nada neste mundo. Uma vez eu estava em Palmas, tinha ido dar 10 dias de pregação lá, e fui à casa de um cara que trabalhou nos Estados Unidos, em sistemas geográficos e uma série de coisas. O cara é um fenômeno. E ele começou a conversar, ele começou a falar sobre aquecimento global e essa coisa toda, e ele dizia assim: rapaz, isso é uma falsa ilusão. Isso é uma ilusão. O ser humano não tem controle sobre nada. Nada na natureza. A natureza é uma força tão extrema, tão extrema, tão extrema, que o ser humano acha que preservando a natureza vai acalmar a mãe natureza para ela não fazer nada contra ele. Porque se ela decidir fazer, nada que o ser humano fizer vai poder impedir. Agora, é claro, ele dizia: bom, eu vou conservar a natureza e vou conservar o planeta, porque quem quer morar numa casa suja? Ninguém. Mas que com o que eu faço eu vou controlar a fúria da natureza, ora, isso já foi provado historicamente, né? Eras glaciais, chuva de meteoros, etc. Ninguém controla. Os caras botam os negócios mais sofisticados do mundo lá no Japão, vento e tsunami destrói tudo. Bom, o japonês reconstrói com uma semana, né? É outra coisa. Mas destrói. Não impede de destruir. O ser humano não tem controle sobre quase nada nesse mundo. Pare e pense. Olhe, pense ao seu redor. Veja o contexto da sua vida e imagine sobre o que você tem controle nesse mundo.
Você não tem controle sobre sua saúde. Ah, mas eu me alimento bem. Filho, se fosse assim, né? Ah, mas eu faço todos os exames preventivos. Minha sogra, muito preventiva, para não ter nenhum problema cardíaco, fez um tipo de procedimento cirúrgico que coloca um negócio aqui, vai desentupindo a veia até o coração para preventivamente. Alguns meses depois morreu do coração. Do que você tem controle nesta vida? Nada não. Quase nada. Quase nada. Mas você tem controle sobre uma coisa. E eu vim fantasiado do tema da minha pregação. Você tem controle sobre suas escolhas. Você não tem controle sobre quase nada nesse mundo. Mas existe uma coisa que você tem controle sobre suas escolhas. Inclusive, quando você lava as mãos, já escolheu. Você tem controle sobre suas escolhas. A palavra de hoje, do nosso tema de hoje, é mudança. Essa é a palavra-chave da leitura da nossa pregação. Mudança. Estamos no ano novo, dia 8, né, hoje? 9 de janeiro. Início do ano, a palavra é mudar. Deus é tão perfeito que ao criar o ser humano, Ele colocou um lugar específico na fisiologia humana responsável pela mudança. Porque é óbvio que o Criador entendia que você precisa mudar. Aliás, você vai mudar. Fisicamente você vai mudar. Não é? Quando o cara é mais novo, o cara cai do galho dessa árvore aqui embaixo, cai. Antes da galera rir, ele já levantou e diz: "Oxe, deixa de onda, pulei." Se eu cair desse galho aqui, a primeira palavra que eu digo é: "Ah!" Né? Resistência já foi há muito tempo. A natureza muda. Como a natureza muda, tanto a sua natureza física muda, como todo mundo à sua volta muda, Deus então colocou no seu cérebro uma área reservada ao processo de mudança. Chama córtex pré-frontal. Ele é responsável pela uma coisa que nós chamamos de tomada de decisão. E aqui eu já começo a dar mais ou menos a deixa. Tomada de decisão. A palavra-chave da mudança é decisão. Se eu quero mudar, a decisão é a palavra-chave para que isso aconteça. Repare. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós funcionamos e temos duas estruturas muito fortes que nos, digamos assim, que nos sustentam e que às vezes ficam brigando. São as crenças, certo? E os comportamentos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é mais fácil mudar? A crença ou o comportamento?
Pergunta aí para quem está do teu lado, vai. Interage aí com ele. O que é que você acha? É mais fácil mudar a crença ou o comportamento? Aí alguém pensou aqui, rapaz, como eu sou muito genioso, é mais fácil mudar o comportamento. É mais fácil mudar o comportamento do que a crença. Aí eu vou ilustrar para vocês, vamos lá. É mais fácil, pensa comigo, é mais fácil você começar uma dieta agora ou você crê piamente que vai começar a semana que vem? O que é mais fácil? É mais fácil começar agora, repare, olha a mudança. É mais fácil começar agora a dieta ou crer piamente que você vai começar a semana que vem? O que é que você muda mais? O que é que fica mais fácil? Crer, né? O que é mais fácil mudar? Mais fácil mudar a crença, né? Quantas vezes você disse que ia começar a semana que vem? Quantas vezes você disse que ia começar a segunda? Quantas vezes você disse o verão de 2000 e não sei quanto, me aguarde? Quantas vezes você disse isso? Isso é mudança de comportamento ou de crença? Crença ou comportamento? Crença. Muito bem. As crenças, elas são facilmente mudadas quanto mais é difícil agir de fato. Vou repetir. As crenças são mais facilmente mudadas quanto mais difícil é agir de fato. Vamos lá. Pense numa coisa que é difícil para você mudar na sua vida. Essa é a coisa que você mais muda a crença. É ou não é? O comportamento permanece o mesmo. Vamos pegar, né? O magrinho que não pode ver comida. O magrinho que não pode ver comida. Enquanto estiver na mesa, ele está, botando para dentro. Quanto mais difícil é agir de fato, mais facilmente a crença muda. Todo dia você arruma uma desculpa para continuar comendo o chocolate, o bolo, não? O doce, indo na pizzaria, comendo o cachorro quente. Todos os dias você muda a sua crença. É ou não é? Quanto mais difícil é de fato agir sobre a coisa. Não é não? Quanto mais difícil é você dobrar o seu comportamento, tomar a atitude de mudar, quanto mais difícil é isso, mais a sua crença vai mudar. Essa coisa difícil que eu mandei você pensar, tenha absoluta certeza, foi a coisa que você mais mudou a crença ao longo do tempo. Ou seja, em outras palavras, vou traduzir para ficar mais fácil, foi a coisa que você mais arrumou desculpa para continuar fazendo. Foi ou não foi? Por quê? Porque quanto mais difícil é agir, ou seja, quanto mais difícil é assumir o comportamento agora, mais fácil você vai mudar a crença. E sabe por quê? Repare. Porque nós temos uma tendência natural. Existe uma tendência natural do ser humano à inércia. Ou seja, a ficar parado. Muitos santos disseram, quanto mais conforto, quanto mais regalia você dá ao seu corpo, mais ele pede.
Isso é uma tendência a quê? A inércia. Quanto mais regalia você dá ao seu corpo, mais ele pede. É assim ou não é? É ou não é? Você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Aí eu comprei uma cama de casal para dentro do meu quarto. Porque eu queria ficar dormir todo no conforto. Aí um dia uma pessoa disse, tu precisa comprar uma coxa de não sei quantos fios, não sei o que lá. Aí eu, a coxa de não sei quantos fios. Eu já não queria me levantar de manhã. Aí alguém disse, bota um ar-condicionado, bicho, no seu quarto. Já tem cama de casal, TV, uma coxa dessa. Eu botei o ar-condicionado e eu entrei em depressão. Eu não queria sair do quarto. Entendeu? Você está entendendo? A coxa, ela virou uma entidade viva. Quando eu ia me levantando, ela me puxava. Quanto mais você dá regalia ao seu corpo, mais ele pede. Quanto mais você dá, mais ele pede. Repare, uma situação de desconforto. Você está na academia. Você falta uma segunda-feira. Na terça você não vai. Porque seu corpo quer o quê? Regalia. Ele quer descanso, ele não quer esforço. Vocês já repararam que tudo que o ser humano cria é para que ele não faça esforço? E aí ele tem que criar cada vez mais máquinas para trabalhar seu corpo, o corpo não atrofiar? É o controle remoto. Quando a pilha vai acabando, você afunda o botão, mas não se levanta para ir mudar lá no TV, né? Como se apertar o botão com força fosse gerar energia, né? Acaba fica aqui, ó. Esse negócio não vai pegar, não. E dando corda para a pilha ter... Já entenderam? É brincadeira um negócio desse. Isso é o quê? Tendência à inércia. A nossa mente, ela quer fazer tudo com a menor quantidade de gasto de energia possível. Sabia disso, sim ou não? Repare que os movimentos de uma criança, eles são todos feitos com o menor gasto de energia possível. Eu treino jiu-jitsu, tem meu querido irmão ali, Glaucio, também. A gente tem que treinar e aprender a se levantar. Mas se você olha uma criança, ela faz uma coisa que no jiu-jitsu a gente chama de levantada técnica, ela faz inconscientemente, o tempo inteiro. A criança, para se levantar, ela não fica... Está sentada no chão. E estende a mão para você pegar, não. Ela economiza energia. O jiu-jitsu me ensinou isso, Glaucio. Né? Se você está gastando muita energia, você está fazendo tudo errado. O cérebro da gente quer isso. Menos gasto de energia. Só que mudar a crença não muda nada. Mudar a crença não muda nada. Vou pegar o exemplo que eu dei no início. Acreditar piamente que semana que vem eu vou começar a dieta não mudou nada na minha vida. Acreditar que semana que vem eu vou começar a estudar não mudou nada na minha vida. Acreditar que semana que vem eu vou começar a academia não mudou nada na minha vida. Acreditar que daqui a 6 meses eu vou, me dedicar a Deus não mudou nada na minha vida. Repare, eu estou falando de crença humana, não estou falando de crer em Deus, não. Estou falando de fé. Estou falando de outra coisa, outra dimensão, tá? Não é fé. É a crença que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo. Ficar mudando de crença não muda nada. Toda mudança de verdade começa por ações, por atos.
Só que nós temos uma força contrária. Eu falei que o nosso cérebro, ele quer sempre fazer o quê? Fazer mais com menos esforço, com menos gasto. Tá certo? Só que toda mudança comportamental é gasto de energia. Ninguém muda o comportamento sem gastar energia. Ninguém muda. Só que como o nosso cérebro tem uma dificuldade enorme para a mudança de comportamento, porque por causa do gasto de energia, ele vai contra isso. Então ele começa um processo de autoengano. Quando você se coloca diante do processo de mudança, você vai dormir de noite e você diz, poxa, bicho, né? Não dá. O cara vai diante do espelho, no banheiro, olha assim e diz, meu irmão, tu tá muito feio, bicho. Tu tem que se cuidar. De amanhã não pode passar isso. É crença. De amanhã não pode passar. É crença. O cérebro está te auto-sabotando. Ele está criando um auto-engano em você. Quando você muda a crença, você encontra um conforto. Você está entendendo? Você come hoje e diz assim, semana que vem, meu amigo, já estou matriculado. Já fiz até minha matrícula. Semana que vem não passa. Não mudou nada. É um conforto que você está se dando. Quantas vezes, pare e pense, quantas vezes você se auto-enganou nas mudanças que você se propôs? Pare e pense. Quantas vezes você se auto-enganou nas mudanças que você se propôs? Muitas ou poucas? Hã? Muitas ou poucas? Muitas, né? Eu também. Quanto mais difícil é mudar o comportamento, mais a gente vai tender a mudar as crenças. Pense nisso. Pense nisso. Isso é muito importante. Tá? Então veja. Quanto maior é a dificuldade de mudança, maior é o autoengano. Quanto maior é a dificuldade daquilo que você tem que mudar, maior é o autoengano que você se coloca. Ou seja, maior é a facilidade e a fragilidade de desculpas que você tem para dar. Eu sei que, pelo menos na minha vida, Deus me propôs muitas mudanças já. Muitas. E eu fui especialista, por muito tempo, em arrumar desculpas para as mudanças que Deus me propôs. Eu arrumei desculpa em tudo que era canto, de tudo que era jeito, de tudo que era forma, para não mudar. Porque era difícil a mudança que Ele estava me propondo. Porque não era fácil a mudança que Deus queria ver em mim. Ela necessitava de um bocado de coisas. E aí entra meu cabelo rapado, que eu disse que vivo fantasiado hoje do tema, né? A gente está conversando sobre um princípio bem interessante. Nessa questão do cabelo, né? Se você não é capaz de desapegar de uma coisa que cresce e volta, você não é capaz de desapegar de uma coisa que volta a crescer, como você vai ser capaz de desapegar daquilo que você tem que deixar para sempre? Traz a máquina aí para a gente passar nas mulheres. Não, brincando. Mulheres, vocês não precisam rapar o cabelo. Isso aqui só serve para os homens, tá certo? Que também não precisam, fazem só se quiserem. A mudança da mulher já é outra coisa. É se tornar bonita, se valorizar.
fazer o que, num bom tempo, talvez tenha negligenciado, né? Toda mudança necessita de gasto de energia. E toda mudança vai fazer com que você perca algo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Toda mudança vai fazer com que você perca algo. E talvez Deus tenha proposto a você muita coisa, e talvez você não tenha mudado quase nada. Quase nada. Entende? Deus te propõe castidade, você não muda. Deus te propõe para você ter uma vida de oração, você não muda. Deus te propõe para ler a Bíblia, você não lê. Pequenas mudanças que não acontecem. Porque você vai se auto-enganando o tempo inteiro, arrumando desculpas para isso. E aí você vai criando uma entidade dentro de você, bem interessante, chamada hábito. O que é o hábito, gente? O hábito, né, o hábito é algo automático e que gasta pouca energia. Quando você faz uma coisa por hábito, é uma coisa que você não gasta muita energia, você não tem que pensar, você não tem que resolver coisas, você não tem que estar... Não, você faz por hábito, é tão simples. O cara está ali meia hora tentando fazer o negócio, você vem e diz, oxe, deve ser burro, aí faz assim, consegue. Hábito. O hábito é quase automático e faz com que você gaste pouca energia. O cérebro, teu cérebro, quer te conduzir a criar hábitos. Certo? E o hábito, muitos hábitos que nós criamos, ele só destrói a nossa existência. Eu falei que nós éramos especiais porque nós existimos. Só que muitos hábitos vão criando um ser inexistente. Muitos hábitos vão criando uma pessoa que não domina a sua vida, que não domina a sua história, que parece o passageiro de um táxi nessa vida, que é outra pessoa que está dirigindo seu carro. A vida vai indo embora e outra pessoa vai dirigindo a vida por você. Muitas pessoas são passageiros desse táxi. Só que está na hora de você pegar o volante e assumir sua vida. Porque você existe. Você não é como uma ovelha que fica sendo guiada pelo pastor como um animal irracional. Você é existente. Você tem consciência e por isso tem capacidade de mudar. É preciso que você tome essa decisão de mudar. Mas a gente sabe que hábitos são difíceis de mudar. Hábitos são muito difíceis de mudar. São ou não são? Pensa num hábito teu aí. E vê quanto que ele é difícil de mudar. É ou não é difícil? Eu fico pensando, meu hábito de dormir tarde. O meu hábito de dormir tarde é o que mais destrói minha existência nesse mundo. É o que mais me deixa, mais me torna passageiro da vida, em vez de piloto. É o meu hábito de dormir tarde. E eu tenho descoberto alguns gatilhos que fazem com que esse hábito aconteça. Reparem, todo hábito, isso é já bem difundido na literatura, todo hábito tem basicamente três dimensões. A primeira, mais aparente, é aquela que todo mundo vê, é o comportamento, né?
O comportamento é o mais visível. Mas tem um outro elemento que compõe o hábito, que é a recompensa. Todo hábito só é hábito porque ele é recompensado. Vocês estão entendendo? Ninguém criou o hábito de martelar o dedo ainda. Né? Você nunca chegou em casa e estava seu irmão martelando o dedo dizendo, coisa maravilhosa. Eita. Não é? Ninguém criou o hábito de martelar o dedo. O hábito ele precisa ter uma recompensa. Essa recompensa geralmente é um prazer que a gente recebe. Por exemplo, o hábito de comer. Prazer que você recebe comendo. Mas eu não queria falar dessas outras duas. Eu queria falar da última. Todo hábito tem um gatilho. Uma vez eu vi um neurologista falando que ele chegava em casa, repare, ele trabalhava 10, 11 horas por dia, chegava em casa, aí ele botava a bolsa em cima da mesa, ia para o sofá e se jogava no sofá. Ele olhava para trás, para a cozinha, e o cérebro dizia, iFood. Pega o celular. Pede uma pizza, querido. A cozinha está tão distante. Pense que você trabalhou 12 horas, você precisa. É uma recompensa merecida de um homem tão trabalhador. Permaneça nesse sofá. Fique aí. O que era que ele fazia? Pegava o celular, ligava para a pizzaria, com 20 minutos chegava a pizza. Segundo ele, ele comia 5, guardava 3 para o outro dia. É um hábito muito saudável. Ele disse que nessa brincadeira, todo dia ele chegava em casa, deitava no sofá, olhava para trás, o que era que o cérebro dizia? Pega o celular. Viu que deu certo ontem? Viu que você ainda comeu no outro dia? Pizza é bom. Chega rápido, é gostoso, não suja. E ele disse que engordou 12 quilos. Aí um dia, ele se olhou no espelho, se sentiu horrível, disse que estava suando óleo de pizza. E ele disse, não, peraí, eu tenho que fazer uma revisão aqui da minha vida. Deixa eu olhar aqui. O que é que acontece na minha vida? Qual é o gatilho que faz com que eu, ao invés de preparar uma comida saudável, eu peço a pizza? E ele foi fazer a revisão dos passos, né? Fez os passos, quando estava entrando em casa, botou a bolsa em cima da mesa, ele se lembrou que toda vez que ele caía no sofá, o gatilho começava, pega o celular, a cozinha está tão distante, olha a pizzaria, como foi bom como foi bom ontem, né? Pede um sabor novo, vamos estrear. E ele começou a perceber que era deitar no sofá e o gatilho instalava e começava o hábito. Então um dia ele decidiu, chegou em casa, abriu a porta, pôs a bolsa em cima da mesa, quando ia para o sofá disse, nananina não, foi para a cozinha direto, preparou uma comida saudável, voltou e caiu no sofá. Agora ele podia cair no sofá, porque ele bloqueou o gatilho que causava o mau hábito. Compreenderam? Então aqui está o segredo. Se você quer mudar hábitos, procure o gatilho dos seus hábitos. Eu já sei qual é o meu. O gatilho do meu hábito de dormir tarde se chama celular e computador. Se eles não tiverem ao meu alcance, eu durmo.
Se eles estiverem ao meu alcance, eu enveredo madrugada adentro. O que é que eu preciso fazer? Gastar energia. A mudança é da crença. Eu vou sentar do lado, deitar do lado, botar meu computador e meu celular aqui do lado da minha cama e vou dizer assim: eu quero ver se hoje eu não pego. Quero ver, duvido hoje eu pegar. Eu pego, mas não trago para perto de mim. Eu só toco. Eu vou abrir e duvido eu assistir? Eu abro. Se eu der o play, eu segue. Mãe, eu não estou vendo nada dentro do quarto. Não adianta arrumar justificativas. Toda mudança que você precisa fazer na sua vida depende única e exclusivamente de você. Nós parecemos criancinhas mimadas, né? A gente vive a vida culpando os outros pelas mudanças que não acontecem em nós. Já pararam para ver como isso é comum? Como você acorda e diz: não, também não mudei porque minha mãe implicou comigo, só de raiva hoje eu comi um pote de Nutella. Mas não mudou. Aí no outro dia, outra briga dentro de casa. E você só agradecendo pelas brigas, né? Cada briga um pote de Nutella, uma fatia de pizza. Você só agradecendo pelas brigas. Não. O problema está no comportamento. Você não muda. Você prefere ir se enganando. Você prefere o auto-engano. Você prefere não mudar. Você prefere não gastar energia. Não usar sua energia a favor da sua mudança. Olha, o mundo não muda com crenças. O mundo muda com atos. E Santa Teresinha dizia que um pequeno ato de amor vale mais do que todas as palavras possamos dizer. Santa Teresa dizia: quem ama dar provas. O amor é concreto, é ato. Na nossa vida as coisas funcionam porque nós temos um corpo. Vocês entendem? É preciso implicar esse corpo no processo de mudança. A mudança não é aqui, é nisso aqui tudo. E o corpo tem que estar implicado nisso. Você quer ver? Vai começar a adoração. Certo? Se você ficar numa posição de oração, ou confortável, ou ranzinza, ou não me toque, você vai rezar muito menos do que as outras pessoas que implicaram seu corpo na oração. Andrei, que conversa é essa? Não é conversa. Você é católico? Já foi à missa? Você acha que você senta, levanta, ajoelha, abraça, põe a mão para cima? Para quê? Porque a igreja está te ensinando que o teu corpo tem que ir também. Que não, o poder da mente não transforma as coisas. Você tem que ir com o seu corpo. Eu até diria uma coisa. Se o teu comportamento não acompanha, não muda nada. Se o teu corpo não vai contigo, não muda nada. Se você fica, já vou, mãe, vou me levantar, já eu pego. Você não levanta. Você tem que levantar e ir pegar. Essa é a mudança.
Vocês estão entendendo? Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu pesava 72 quilos. Eu só tinha rótula e cabeça. Depois eu comecei a engordar. E eu engordei 40 quilos em, 8 anos. E no dia 2 de janeiro, eu estava pesando 115 quilos e um pouquinho. Hoje é dia 9, 7 dias, né? Ontem, no 6º dia do meu processo de mudança, eu fui me pesar e eu tinha perdido 5 quilos. Andrei, mas sou muito magro, eu não tenho quilo para perder. Ah, beleza, mas você tem alguma coisa para mudar. Tenho absoluta certeza que você tem alguma coisa para mudar. E não importa quanto tempo você já tem. Ah, mas eu já sou muito velho. Se você não tem nada a mudar, está na hora de partir. Não tem nada mais o que fazer aqui, né? Quem não tem nada para aprender na universidade não tem que estar mais lá. Quem não tem nada para mudar nesse mundo, está na hora de partir daqui. Chegou já o tempo. Começa a se despedir do povo. Se você acha que você não tem nada para mudar, começa a se despedir, manda recado, carta, e-mail, WhatsApp, dá um grito. Ei, pessoal, preciso falar com vocês. Chegou o tempo de eu partir, porque eu não tenho mais nada a mudar. Agora, se você ainda tem algo a mudar, começa a trabalhar nisso. E para de dar desculpa. Para de dar desculpa, porque senão você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Andrei, mas o que é que tem isso a ver com tudo? Com a palavra do início. Tem tudo a ver. O Senhor nos criou neste mundo para existirmos. E nós passamos de seres existentes e conscientes para seres manipulados. Objetos que são conduzidos, que não têm mais consciência sobre si, domínio sobre sua vida. Não tem. São os outros que dizem, né? O que eu sou, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. É o outro que institui quem eu sou. Eu não estou emagrecendo por uma questão estética. Estou emagrecendo porque eu estou sentindo as complicações dentro de mim do meu peso. Refluxo aumentou, ronco, dores no joelho, lentidão. Por isso que eu quero mudar. Porque eu não quero mais que o McDonald's diga quem eu vou ser. Porque se o McDonald's disser quem eu vou ser, né? Eu vou ser Jô Soares, dependendo do McDonald's, né? Se o fast food da vida, a lanchonetezinha, a Disney disser quem eu vou ser, acabou com a minha existência. Quem tem que dizer quem você vai ser é quem? É Deus. Ah, não é você. É Deus. Santa Teresinha também diz: eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que você pensa de mim. Eu não sou o que eu penso de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Agora, eu tenho absoluta certeza que Deus, quando me criou, não me pensou com dor no joelho por causa do peso, com dor nas articulações de calcanhar por causa do peso, com refluxo por causa do peso. Deus não me criou assim. Isso eu tenho absoluta certeza, porque Deus me criou para a felicidade. Deus criou você para a felicidade.
se são os teus hábitos, os teus comportamentos que têm destruído você, tenha absoluta certeza, Deus não quer isso. Já comece por aí e você já vai entender a diferença. Você é um ser precioso. Não desperdice isso. Não desperdice essa vida. Não coloque a sua mudança na conta de ninguém. Ninguém é responsável pela sua mudança, você mesmo. Comece ontem sua mudança. Entendeu? Comece ontem sua mudança. Eu disse a primeira dica hoje, tá? Primeira dica é hoje. Mude procurando o gatilho que te trazem os maus comportamentos. Se o teu comportamento é de comer compulsivamente, olha, qual é o gatilho que faz isso contigo? Se o teu comportamento é de dormir tarde da noite, de não ter um sono regular, vai olhar qual é o gatilho que faz isso contigo. Se o teu comportamento é nunca atender o que Deus te pede, vai olhar qual é o teu problema com relação a isso. Nós temos maus hábitos, não só físicos. Nós temos muitos maus hábitos espirituais. Não é? Você está acordado, tranquilo. Está ali, papo, conversou, falou da vizinha, falou mal do amigo. Falar mal é um hábito bem comum na nossa sociedade hoje em dia, né? Existem pessoas especializadas em ir na rede social só criticar você. É ou não é? Concorda ou não concorda? Quando eu postei isso aqui, eu com cabelo assim, já está bem maior hoje, né? O cabelo cresce rápido. Aí, uma pessoa botou assim, tá feio que só. Aí eu botei assim, eu estranharia se você me chamasse de lindo. Era um homem, né? Aí eu disse, embora a opinião da maioria seja diversa da sua. Eu tenho que levantar minha moral, né? Acaba me humilhou publicamente. Procure o seu gatilho. Procure o gatilho que ativa os seus maus comportamentos, os seus maus hábitos. E independente do que as pessoas venham a dizer, faça a opção por aquilo que é melhor para você. E comece a mudança. Para com isso. Para com essa história de querer responsabilizar os outros pelos lugares onde você chegou. Eu não cheguei aos 115 quilos porque ninguém me empurrou comida assim, né? Me amarrou numa cadeira e começou a empurrar comida em mim durante 8 anos. Fui eu que cheguei ali. Comece a assumir essa responsabilidade. Semana que vem, quarta-feira, se Rebeca permitir, que é a coordenadora da pregação, eu direi o segundo passo da mudança. Primeiro é descobrir o gatilho que faz com que os teus maus comportamentos ativem. E você fique ali naquela bolha aqui, rodando ali dentro daquele círculo que nunca muda. Hoje, nós vamos pedir a Deus aqui, nesta adoração que vai começar agora. Aliás, no momento da adoração que vai começar agora, porque a adoração já começou, nós vamos pedir a Deus que Ele comece a revelar à nossa mente quais são os gatilhos que nós precisamos mudar para que a gente mude. Você já reparou quantas vezes
você fica condicionando sua mudança à mudança do outro. Se meu marido mudar, eu mudo. Se minha esposa mudar, eu mudo. Meu filho é muito ignorante. Quando ele parar de ser ignorante, eu deixo de ser ignorante com ele. Quer dizer, está sempre condicionado ao outro. Não. Hoje você vai pedir a Deus que te mostre, Senhor, onde eu preciso mudar. Hoje é a noite de você perguntar a Deus aonde você precisa mudar. Amém? É mais fácil mudar um hábito ou uma crença? Uma crença, né? É mais fácil mudar um comportamento. Desculpa, é mais fácil mudar um comportamento ou uma crença? Então não vá na crença, não, vá no comportamento. A partir de amanhã, decida, se você é filho, decida lá. Eu vou dar um abraço no meu pai, que nunca me abraça. Aí você começou a mudar alguma coisa. Né? A pessoa que acorda ranzinza, ela decide, a primeira palavra que vai sair da minha boca são palavras doces. Bom dia. Né? Quando a mãe for acordar você, lá, com todo carinho do mundo, você não vai decidir pela crença, você vai decidir pelo comportamento. Você vai olhar e vai dizer assim: oi, Isabel, bom dia. Né, Ju? Você vai decidir pelo comportamento, não pela crença. Diga assim para quem está do seu lado: decida-se pelo comportamento, não pela crença. Amanhã, se decida pelo comportamento, não pela crença. Amém? Hoje à noite você vai fazer um compromisso aqui dentro do altar, tá? Você vai dizer a Jesus aqui qual é o comportamento que você vai mudar. Agora sim. Agora não é semana que vem não, viu? Você não vai dizer a Jesus: Senhor, segunda-feira eu mudo. Não. Vai dizer: eu mudo agora. Vou mudar agora. Eu já vou sair daqui mudado. Você tem que mudar hoje. Amém? Então vamos receber o Senhor no meio de nós.